Olá, queridos irmãos, a graça e a paz gloriosa do Senhor Jesus. Hoje sim, hoje estamos aqui para mais um momento de estudo, de reflexão, de crescimento na mensagem de Paulo aos Tessalonicenses, lembrando aos meus queridos irmãos que nós, com o estudo de hoje, estamos encerrando o estudo de 2 Tessalonicenses, né? Já fizemos aí uma boa caminhada, estudamos o livro de Efésios, 1 Tessalonicenses, e nós estamos terminando hoje 2 Tessalonicenses. E tem uma palavra muito boa. Se você conhece alguém que não gosta de trabalhar, que tem corpo mole, dorme até meio-dia, o tempo que sobra é ocupado com redes sociais, olha, vou te dizer, é bom você convidar esse irmão, esse amigo, esse parente para o estudo de hoje, porque Paulo não vai poupar as pessoas ociosas. Tem muita gente que gosta de se esconder atrás de outras. Tem muita gente aí se escondendo atrás do ministério, às vezes nem chamado tem, nem vocação tem, mas gosta de escorar na igreja, na boa fé dos irmãos. Então o estudo hoje é que Paulo não vai poupar as pessoas preguiçosas, as pessoas ociosas. Muito bem, nós já caminhamos aqui alguns minutinhos, né? Já 5 minutos do nosso horário, então nós vamos orar, vamos começar, né? Que o bom Deus nos ajude, que o Espírito Santo nos ilumine, que o Espírito Santo nos unja para essas reflexões, mas nos dê uma mente fértil e dê também a você um coração fértil, para você poder acompanhar de perto tudo o que Paulo diz aqui. Qual é o nosso texto? 2 Tessalonicenses, capítulo 3, é o último capítulo, bem pequenininho, né? Só tem 3 capítulos, do versículo 6 ao versículo 18. Como a gente sempre faz, eu vou fazer a leitura desse texto. É um texto pequeno, né? Diz assim, olha a mensagem de Paulo. Não vos ordenamos, irmãos, nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente. Só que ele vai traduzir, ele vai expor aqui o que ele entende pela palavra desordenadamente. E não segundo a tradição que de nós recebeste, né? Todos os ensinamentos feitos por Jesus. Pois vós mesmos estáis cientes do modo porque vós convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos o pão à custa de outro. Então ele começa já a fazer a definição. Nós nunca comemos o pão que vocês trabalham para obtê-lo. Pelo contrário, em labor, em trabalho, em fadiga, de noite e de dia, trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, nós temos, como mensageiros de Deus, nós temos esse direito, mas nós abrimos mão dele. Mas, por termos em vista, oferecer-vos exemplos em nós mesmos para nos imitardes. Por quê? Quando ainda convosco, vos ordenamos isso. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois, de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente não trabalhando. Antes, se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem.
Caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por esta epístola, notai-o. Nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas advertiu como irmão. Ora, o Senhor da paz, ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. A salvação é de próprio punho. Paulo, este é o sinal em cada epístola, assim é que eu assino. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Então, queridos, uma palavra aí às pessoas que são inimigas do trabalho, que não têm propósito nenhum na vida com o trabalho. Trabalho não faz parte dos seus sonhos, dos seus ideais, das suas perspectivas de vida. Quer ganhar vida, mas à custa de outras pessoas. Deixa eu dizer para você aqui uma palavra introdutória. O reino de Deus é dinâmico. A obra de Deus é dinâmica. A vida cristã é dinâmica. O propósito que Deus tem conosco envolve atividade, não ativismo, mas envolve atividade o tempo todo. Então, quando você fala em ociosidade, preguiça, indolência, isso não combina com a mensagem do reino de Deus. Por exemplo, preste atenção nas parábolas de Jesus. As parábolas de Jesus, ele usou muitas delas para falar sobre serviço. A parábola do semeador. Esse semeador não economizou tempo nem semente, lançou semente por todas as partes. Ele não teve preguiça de lançar a semente. Beira de estrada, terreno pedregoso, espinheiro, não foi desculpa para que ele interrompesse a sua semeadura. Ele fez uma semeadura abundante. Você vê do fermento numa massa, trabalhando ali. Não é fácil você fazer um pão. Um pão não é de qualquer forma. O pão tem a sua receita, tem os seus segredos, mas essa mulher é trabalhadora, ela está ali dedicada ao seu serviço. Você vê uma mulher que perde a dracma, ela vai limpar a casa insistentemente até achar aquela moeda perdida. Ela mantém o seu foco. E assim a gente vai encontrar inúmeras parábolas de Jesus, sobre essa dedicação do samaritano, dedicando ao seu próximo. E assim nós temos uma sucessão de parábolas. Mas Paulo encontrou na igreja de Tessalônica um grupo de pessoas que eram inimigas do trabalho. Por que elas não trabalhavam? Elas escondiam esse espírito ocioso, vadio, numa doutrina sagrada da igreja. Eles diziam: Jesus vai voltar. Se Jesus vai voltar, para que trabalhar? Jesus a qualquer momento volta, a gente vai subir, nós não vamos levar nada. Então, para que trabalhar? Então, eles pegaram a doutrina da volta, da iminente volta de Jesus, ele podia voltar a qualquer momento, para se esconder atrás de uma vida improdutiva, de uma vida ociosa. Então, queridos, mas só que, enquanto eles se escondiam atrás da mensagem da volta de Jesus, eles comiam, eles vestiam, eles calçavam, eles tinham necessidades para serem supridas. E quem que supria a necessidade deles? Então, se Jesus vai voltar e não justifica fazer nada, então também que não coma, não vista, que também não viva à custa de ninguém. Se esse argumento é razoável, é verdadeiro, então que eles também não tenham as suas necessidades pessoais supridas por ninguém, porque seria uma injustiça, uma desonestidade. Enquanto as pessoas dão dura na vida, os outros querem levar a vida leva eu tranquilamente. E são pessoas, e você vai encontrar aqui pessoas fortes, pessoas saudáveis, pessoas que têm oportunidade de trabalhar.
No Brasil hoje, queridos, nós temos 14 milhões de pessoas desempregadas, mas elas estão angustiadas, buscando uma oportunidade de trabalho, de emprego. Agora, o duro é quando esse emprego trabalha e essas pessoas fazem de conta que não viu essa oportunidade batendo a sua porta. Mas hoje são 14 milhões de pessoas que não estão trabalhando por falta de oportunidade. Algumas estão doentes, algumas estão com problemas, não é, para arranjar esse trabalho. Mas quando acham e fazem corpo mole, é a questão de Paulo aqui. E você vai ver na igreja pessoas fortes, saudáveis, vivendo de cesta básica, escondendo atrás da generosidade da igreja, escondendo atrás da boa fé dos irmãos. Então esta é a questão que Paulo está falando aqui, tá? Uma vida vazia, sem propósito, fugindo da responsabilidade. Deixa eu dizer para vocês, qual é o problema que a gente encontra aqui? Que influência negativa estava exercendo sobre a igreja? Os gregos e os romanos odiavam o trabalho manual. Eles achavam que o trabalho manual não tinha dignidade. Isso é trabalho para escravo. Então eles preferiam pagar os escravos para fazer isso. Se você tem dinheiro e tem pessoas para fazer tudo o que precisa, eu aplaudo você. Eu aplaudo você, é um vencedor na vida. Você é um conquistador na vida. Hoje você pode pagar as pessoas para fazer tudo. De lavar o carro a compra em supermercado. Cuidar de tudo do seu interesse. Mas não é o caso aqui. Não é este o caso de Paulo. Porque na cultura dos judeus, queridos, o trabalho sempre foi nobre. O trabalho sempre trouxe dignidade ao homem. Sempre trouxe honra para o homem. E é o que muita gente não queria ver na igreja. E para consertar essa bagunça dentro da igreja, essa desordem dentro da igreja, usando aqui a palavra de Paulo, para trazer disciplina aos membros da igreja, a primeira coisa que Paulo vai usar aqui, irmãos, é a sua autoridade apostólica, fundamentada no senhorio de Jesus, na majestade de Jesus. Porque no versículo 6, que foi o primeiro versículo que nós lemos aqui, Paulo vai dizer: nós vos exortamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Ele pega aqui o senhorio de Cristo, em nome do Senhor Jesus. Ele pega aqui a soberania de Jesus. Ele fundamenta o seu apostolado nessa soberania para exortar a igreja. Então o apostolado dele estava firmado no senhorio de Cristo. E que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não de acordo com a tradição que receberam de nós. Qual foi a tradição? Todos os ensinamentos de Jesus transmitidos pelos apóstolos. A grande lição que nós tiramos aqui, amados, é que nada deve perturbar a paz da igreja. Nada. A igreja é um exemplo de trabalho. A igreja, ela é viva, ela é dinâmica, ela é atuante e assim devem ser os seus membros. Então não há espaço no corpo de Cristo para pessoas que querem levar a vida de forma irresponsável, vazia. O que acontece com essas pessoas? É que se eu não trabalho, se eu não tenho atividade, vão sobrar 24 horas por dia e eu vou usar esse tempo de que forma? Ou eu estou dormindo, ou eu estou preocupado com a vida dos outros. Aí eu vou me envolver em confusão, intriga e mexerico, pelo menos foi o que Paulo enxergou aqui na igreja do Novo Testamento, a igreja de Tessalônica. E o que acontece, queridos, é que essa vida sem propósito acaba sendo uma mancha no corpo de Cristo, uma mancha dentro da igreja.
Porque quando você é visto como servo de Deus, você é visto como uma pessoa responsável, exemplar, modelo de vida em todas as áreas, inclusive na área profissional. Você tem inspiração, você tem objetivos, você tem propósitos. E todas as pessoas que olham com você, vê esses propósitos em você. Então, Paulo usa a autoridade para trabalhar esse grupo infeccioso que estava dentro da igreja e que estava contaminando a igreja. Era um vírus dentro da igreja para contaminar a igreja, né? Se eu tenho todo o tempo ali livre, ocioso, eu vou acabar sendo maldição ao invés de ser bênção. Mas se você olhar esse princípio na Bíblia, você vai encontrar de Gênesis a Apocalipse, né? Lá em Gênesis, Deus fez o homem para lavrar, cuidar, o jardim, cultivar a terra. Era estado de inocência, não tinha pecado, mas tinha trabalho. E muito trabalho para fazer dentro do jardim do Éden. Quando você pega o Salmo 1, você vê dois grupos de pessoas. Você vê um grupo de pessoas ansiosas, né? Bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos pecadores, dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vida tranquila, né? Antes o seu prazer está na lei do Senhor. É o contrário. Aí é comparado àquela árvore produtiva, o tempo todo suas folhas estão verdes, no tempo certo produz os seus frutos e tudo quanto faz prospera. Então, uma pessoa que tem na alma a realização de grandes coisas. Nós temos um escritor americano chamado Percy Shelley. Percy Shelley disse o seguinte, que se existe uma riqueza na vida, essa riqueza é encontrada no espírito de trabalho do homem. Ainda que as montanhas fossem de ouro e os vales de prata, isso não traria riqueza maior a um grão de trigo, e nem conforto maior à vida humana, à dignidade humana. Percy Shelley disse, a dignidade do homem está no seu trabalho. Se tem uma riqueza na vida, essa riqueza é desse espírito de labor do ser humano. Mas tem um outro autor muito mais conhecido de todos nós, é um filósofo francês chamado Shakespeare. Shakespeare, ele disse o seguinte, eu sou, dando um testemunho da vida dele, eu sou um autêntico trabalhador. Eu me visto do meu trabalho, eu me alimento do meu trabalho e não tenho inveja da felicidade de quem quer que seja. Queridos, para mim é uma coisa boa em Shakespeare, né? Tem muita coisa boa em Shakespeare, tem muita coisa para você jogar no lixo, mas tem muita coisa, e aqui está, não é? Eu me alimento do meu trabalho, eu me visto do meu trabalho e não tenho inveja da felicidade de ninguém. Porque é exatamente isso que a gente vê das pessoas que não trabalham. O tempo todo elas têm inveja do progresso das outras pessoas. Carros novos, casas bonitas, roupas sempre muito bonitas, viajam por toda parte e fica com o olho grande, o olho desse tamanho no sucesso das pessoas. Por que não vai à luta? Por que não vai à luta? Bom, Paulo vai fazer outra coisa aqui. Ele vai testemunhar à igreja de Tessalônica o seu empenho, a sua dedicação, o seu testemunho pessoal. Paulo vai dizer para a igreja, mais ou menos como Shakespeare disse, né? Paulo também vai dizer à igreja, que ele vai dizer, olha, eu me visto do meu trabalho, eu como do meu trabalho. Eu trabalho para vestir e para comer. Mas eu trabalho também para ser um exemplo para todos vocês. Ele chega a dizer no texto, queridos, mas olha, eu tenho o direito de ser sustentado por vocês. Mas para dar exemplo a todos vocês, eu abro mão do meu direito e eu vou fazer tendas
para suprir as minhas necessidades. Vê o que diz o versículo 7? Todos vocês estão cientes do modo porque convém nos imitar. Então, Paulo trabalha para também ser um exemplo dentro da igreja, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, ou seja, de forma ociosa, de forma vadia, de forma preguiçosa. Então, meus queridos, Paulo aqui, ele não tem nenhum receio de apresentar este exemplo pessoal dele e até pedir para que a igreja o imita. Quando ele diz, portanto, admoesto-vos que sejais meus imitadores, inclusive no trabalho, lá em 1 Coríntios 4,16, em 1 Coríntios 11, 1 ele diz, sede meus imitadores, como também sou de Cristo. Cristo o tempo todo, ele esteve envolvido com o trabalho. Em 1 Tessalonicenses 1,6, Paulo diz, com efeito, vos tornardes imitadores nossos e do Senhor Jesus. Isso em todas as áreas, né? Na fé, na consagração, na dedicação e no labor do dia a dia, suando a camisa, suando o rosto. E Filipenses 3,17 ele escreve, irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam segundo um modelo que tendes visto em nós. Muito bem, eu não vejo aqui, queridos, nenhuma arrogância no testemunho de Paulo. Eu vejo aqui autoridade. Então não vamos confundir autoridade com soberba, autoridade com arrogância, né? É bom nós poder imitar os nossos líderes, você olhar os seus líderes e dizer assim, eu quero ser como esses que lideram a minha vida. E qual o valor de um exemplo? Eu te pergunto, exemplo tem valor? Os bons exemplos têm valor? Qual o valor de um bom exemplo? Nós entendemos que Paulo fazia de tudo para ganhar a todos. Tá? E ele aqui se desgastava física, mental, espiritualmente. Paulo é um exemplo de dedicação em tudo. Em tudo, Paulo é exemplo para todos. Tudo que Paulo vai ensinar aqui em Tessalonicenses, ele vai fazer com essa autoridade do seu testemunho pessoal. Por quê, queridos? Esse testemunho pessoal nosso, o meu, o seu e o de todos os membros da igreja, esse testemunho positivo, é um fogo que se alastra numa mata seca. De repente você imagina que tem poucas pessoas observando a sua forma de vida, mas você vai perceber, se Deus permitisse você enxergar quantas pessoas que você nunca viu na vida, de longe, te conhecem e imitam o seu testemunho, nunca te viram, mas ouvem falar de você, te conhecem, principalmente hoje, né? Com esse mundo globalizado, as coisas voam rapidamente, as redes sociais comunicam com uma velocidade tão grande e você não é capaz de imaginar até onde o seu testemunho chega, né? Especialmente se esse testemunho é bom. Uma frase conhecida de todo mundo é aquela que um pai deve 3 coisas para os seus filhos: exemplo, exemplo e exemplo. A primeira é exemplo, a segunda é exemplo, a terceira é exemplo. Especialmente de alguém focado na vida, numa vida produtiva, numa vida que vale a pena ser vivida. Então, se Paulo tinha uma preocupação para ser um modelo para a igreja, mas Paulo tinha uma preocupação também de manter, suprir as suas próprias necessidades. Tem um texto na Bíblia que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Paulo usa isso, não é canônico, não é? A gente só encontra Paulo citando isso, como está escrito, mais bem-aventurado é dar do que receber. Mas está escrito onde? Você não encontra essa expressão na Bíblia.
mas devia estar na tradição. Ela não é canônica, não está no cânon, mas Paulo faz citação disso, né? Que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Como que eu vou dar, querido, se eu não tenho nem para mim? Mas eu não tenho para mim é porque eu também não quero ter. Uma coisa é eu ter a oportunidade, não é, de trabalhar para mim e para os outros, e a outra coisa é a gente lutar para ter uma oportunidade de trabalho, ou até estar focado, me profissionalizando para uma produção maior. Mas Paulo diz aqui, assim, olha, queridos, eu não quero, eu estou consciente de que a bem-aventurança não é receber. Eu não quero receber de ninguém. Eu quero me vestir, mas não quero me vestir à sua custa. Eu quero calçar, mas não quero me calçar à sua custa. De repente, algumas pessoas gostam muito de receber. Eu confesso para vocês que eu não tenho isso no meu coração. Eu confesso para vocês, até no meu aniversário, eu fico constrangido às vezes com as festas que a igreja faz, que os irmãos fazem. Eles fazem isso com muito amor, tem o maior prazer de dar, de presentear. E às vezes a gente dá uma driblada na igreja para ver se a igreja esquece a data, mas não esquece, mas é o amor que tem. Mas uma coisa são essas questões pontuais, de datas, não é? Comemorativas, mas até nisso às vezes eu me constranjo, entendeu? Porque parece que no coração da gente está encarnada essas palavras de que mais bem-aventurado é dar do que receber. Eu tenho prazer em ajudar. Eu tenho prazer. A gente não tem condição, né? Às vezes faltam as condições para ajudar tantas pessoas que a gente gostaria de ajudar. Mas Paulo diz aqui, eu não quero comer a custa de vocês. Vão lá, Paulo está passando fome. Tadinho do Paulo, você viu o que ele comeu hoje? Paulo hoje jejuou à força. Não. Paulo não. Paulo não. Agora, é diferente, não é? Do que alguns pregadores que a gente vê batendo na porta das igrejas. Ô, pastor, minha agenda, pastor, minha agenda. Para pregar na sua igreja, chorando para pregar. Mas a gente sabe que por detrás desse choro para pregar nas igrejas, o alvo não é nem a pregação, é a oferta que vai receber depois. O irmão ligou para mim, desses irmãos, quer pregar? Agendei na igreja. Aí ele parou na porta da igreja com um carro de luxo, caro, e disse, olha aqui, pastor, o carrão meu. E eu tenho esse carro aqui para pagar. É pela fé, tá? Eu imaginei pela fé em quem? Pela fé em Deus, pela fé na boa fé dos irmãos, pela fé no coração amoroso da igreja. Como que é? Vai? Será que precisa essa extravagância toda? Nunca mais convidei, porque eu não vi ali, eu não tive comunhão, aquele testemunho não me edificou. Confesso para os irmãos que aquele testemunho não me edificou. Sabe, queridos, não existe pão de graça. Se Paulo comia, se Paulo vestia, alguém estava trabalhando para ele comer e vestir. Então disse, então que trabalhe eu. Eu quero fazer esse trabalho. E ele falou assim, eu trabalho com labor, é muito trabalho com fadiga. Ele diz assim, noite e dia. Então veja só, mas Paulo trabalhava para ele e para os companheiros dele. Então, queridos, tem pão que custa muito caro. Tem pessoas que trabalham de dia e trabalham de noite. Tem pessoas que não sabem o que é férias há muito tempo. De vez em quando a gente ouve esse testemunho na igreja. Pastor, eu não sei quando foi que tirei férias. Tem um médico que eu sempre conversava com ele, mudou agora, não está mais no hospital vizinho da igreja, que é o Santa Marta. E eu sempre conversava com esse médico, Dr. Paulo. E ele disse, ortopedista, ele falou assim, pastor, tem 7 anos que eu não tiro férias. 7 anos. Porque eu peguei a ortopedia do hospital e os médicos, eu sou responsável pelos médicos, eles tiram férias e eu não tiro. Não tenho tempo de tirar férias.
Então nunca mais quero saber de fazer o que estou fazendo hoje, porque eu trabalho sem poder tirar férias. Então o pão que algumas pessoas compram é um pão muito caro. A roupa que algumas pessoas vestem é uma roupa muito cara. O carro que algumas pessoas têm para andar custa muito caro. Às vezes o carro é barato, mas custa caro para eles. Trabalha dia e trabalha noite. Para ter esse padrão de vida, é um padrão muito caro, custa muito caro para essas pessoas. Como custou para Paulo aqui também. Não é? Então esse pão que Paulo comia não era, queridos, um pão barato. Ele diz assim, olha, com labor, com fadiga, de noite e de dia trabalhamos, para não ser pesado a ninguém, para não escorar em ninguém. Então, só que esse trabalho, queridos, exaustivo, como nós vemos aqui, a gente precisa ter cuidado, né? Com esse trabalho exaustivo, porque é um trabalho que desgasta muito. Esse trabalho árduo, extenuante, de repente a gente pode pagar um preço muito, muito caro por ele. Então é bom a gente repensar, né, esse ativismo, essa dedicação intensa. Por exemplo, uma pessoa que hoje tem 2 empregos, que tem 3 empregos, como que essa pessoa vai viver? Tem 3 empregos em nome de quê? De repente, não vale a pena, né? Vai entrar numa estafa física, mental, e de repente vai parar e para de uma vez. É igual ao ministério. Ministério, de repente a gente se envolve tanto com o ministério e atendimento de pessoas, que nós não temos tempo para nós, não temos tempo para descansar, e de repente você está numa cama sem poder dar um testemunho na igreja. Você não tem condição mental para dar um testemunho na igreja. Tá? E a gente já conheceu pastores que envolveu em problemas dessa natureza. Trabalhou tanto, desgastou-se tanto, que depois eles foram para a tarja preta. Então a gente precisa ter um cuidado. Agora, o testemunho de Paulo é muito consciente aqui na administração da sua agenda. Esse trabalho de Paulo, olha o que ele vai dizer em Atos capítulo 20, versículo 35. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Eu trabalho, tenho o meu padrão de vida simples, como diz Shakespeare, né? Shakespeare, aquelas palavras de Shakespeare são palavras memoráveis. Ele diz, eu vivo do meu trabalho, eu me visto do meu trabalho, eu me alimento do meu trabalho e não tenho inveja da felicidade de ninguém. Paulo diz aqui, não tenho inveja da prata, não tenho inveja do ouro e não tenho inveja das vestes de ninguém. Aonde está isso? Atos capítulo 20, versículo 35. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário e aos que estavam comigo. Então Paulo se viu como patrono, né, responsáveis pela vida dos seus colegas, dos seus companheiros que estavam ali. E aí é no versículo 35, que ele vai usar aquela expressão que nós falamos, né? Tem-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Só que essas palavras que Paulo cita aqui como de Jesus, elas não estão escritas em nenhum dos evangelhos. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Mas Paulo ouviu pela tradição oral, né, que essas palavras saíram dos lábios de Jesus. Jesus trabalhou o tempo todo, 3 anos e meio, ele se dedicou com tempo integral ao ministério, como muitos pastores dedicam, inclusive eu, minha dedicação é 100% à igreja, 24 horas a gente respira a igreja. Jesus foi sustentado por mulheres ricas, mas ele não se enriqueceu com a riqueza delas. Jesus foi muito consciente
com essas doações amorosas, exemplo para todos nós, tá? Dessas doações amorosas. Ele recebia o que era necessário para exercer o seu ministério com os 12 apóstolos. Muito bem, queridos. A última questão que eu quero dizer aqui, para depois usar o fechamento, é que se Paulo trabalhou para ser exemplo para a igreja, se Paulo trabalhou para dar um testemunho pessoal, se Paulo trabalhou como exortação para aquelas pessoas que não tinham propósito de se envolver com trabalho nenhum, com atividade nenhuma, queria viver como parasita, esse é o último propósito dele, né? Paulo queria exortar com autoridade esses parasitas dentro da igreja. E aí o versículo 10, 11 e 12. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isso, se alguém não quer trabalhar, então não coma. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, e usa todo o tempo para se intrometer na vida dos outros. Tem tempo sobrando, né? Para saber o que os outros estão fazendo e se intrometer. E aí vem esse de provérbios judaico, né? Se alguém não quer trabalhar, então que não coma. Uma coisa é uma pessoa querer trabalhar e não tem essa oportunidade do trabalho. Até que se esforçam, né, ter um bom currículo e se dedicam, mas não tem a oportunidade. Então, se alguém não quer trabalhar, uma coisa é ter trabalho e as pessoas fugir dele. Então, isso seguinte também não coma. Por quê, queridos? Olha, o trabalho tem a cara do homem. O trabalho traz dignidade para o homem. O trabalho traz significativo para a vida. Como que é esse negócio de você levantar ou alguém levantar pela manhã e olha para o tempo e não sabe, é uma repetição do dia de ontem de braços cruzados. Deve ser um pesadelo, né? É um pesadelo. É um pesadelo. Como é um pesadelo também, pessoas que estão desempregadas, loucas, oram, jejuam, fazem campanhas para arranjar um trabalho. Eu imagino que segunda-feira é o pior dia. Quando muitas pessoas levantam segunda-feira para trabalhar, muitos levantam assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Hoje é segunda-feira, o que eu vou fazer hoje? Muito bem. Aí, queridos, tem um Lord Chesterfield, um outro escritor americano, Lord Chesterfield. Ele diz o seguinte, que a preguiça anda tão devagar, que a pobreza não tem dificuldade de alcançá-la. Uma verdade. Uma verdade. Eu imagino que todo ser humano deve odiar a pobreza, ou pelo menos não tem simpatia com a pobreza, com a miséria. E você se condói quando vê pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Assim, uma família com 10 pessoas que ganha R$50 por mês, como que vai viver? Está vivendo abaixo da linha da pobreza. Simplesmente não tem o pão necessário. Então, queridos, trabalho, ser humano e dignidade andam de mãos juntas. Quando Deus colocou Adão no jardim, então o homem, jardim, trabalho é uma tríade perfeita. Salmo 128, quando fala assim, bem-aventurado o varão, aí o versículo 3 diz assim, do teu trabalho comerás, do teu trabalho comerás, do suor do teu rosto comerás. Então, por isso, ele é um homem feliz. E aí, Paulo vai encerrar a sua carta, e ele vai encerrar de que forma? Ele vai encerrar essa carta com duas palavrinhas chaves. A primeira é paz. O Senhor da paz
Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. Irmãos, a gente pode ter paz se você está vivendo à custa de outras pessoas? Eu sei que para algumas pessoas é uma humilhação receber uma cesta básica. Mas em dados momentos, em dados pontuais, pode ser que você tenha necessidade de receber uma cesta básica. Uma compra. Você pode até ficar constrangido se parar um carro na sua porta e o porta-malas estiver cheio de compras de supermercado. Porque no seu coração você gostaria de fazer isso com outras pessoas. É uma situação, às vezes, queridos, nós somos empurrados para um momento de aperto, de angústia. Não é? E não é vergonhoso receber ajuda de ninguém, mas é uma questão pontual. Outra questão diferente é quando a gente pega isso como filosofia de vida. Qual é a minha filosofia de vida? Ficar balançando na rede de segunda a segunda. Essa é uma filosofia pobre, miserável, desgraçada, não é? É uma filosofia de vida amaldiçoada, definitivamente não tem a bênção de Deus. Então, como que a gente vai ter paz se você olha ao redor, falta tudo, né? Mas está faltando tudo em razão de quê? É porque ninguém trabalha, ninguém quer trabalhar e quer emprego, né? Quer emprego para ganhar dinheiro grande, mas não quer trabalho. Ele diz, então, a paz do Senhor esteja com vocês. Ele repete a palavra paz 2 vezes, em todas as circunstâncias. Mas aqui, mesmo que pontualmente a gente viva uma dificuldade, mas o nosso alvo é ganhar a vida com as nossas próprias mãos. A outra palavra que ele vai usar aqui, no versículo 18, é a graça do Senhor Jesus seja com todos vós. Queridos, paz e a graça. Eu sei que a saúde é uma graça de Deus, a oportunidade do trabalho é uma graça de Deus, a nossa inteligência para o trabalho é uma graça de Deus, a nossa dedicação para o trabalho é graça de Deus. Você tem muito para compartilhar com outras pessoas, poder ajudar as pessoas, tirar pessoas da angústia, é graça de Deus, queridos. Então, graça e paz são duas palavrinhas que combinam com essas pessoas que têm esse espírito guerreiro, esse espírito lutador. E nem de longe elas imaginam ser parasitas ou dentro da família ou dentro da igreja. Momentaneamente estão aí, não é? Em uma luta, guerreando, orando, suplicando, Deus, eu quero uma porta de trabalho, eu quero. E Deus abre. Mais cedo ou mais tarde você vai ver essa porta aberta. E outra coisa diferente é quando você percebe que essas pessoas não fazem nada e não querem fazer nada. Você conhece mulheres que sustentam a casa, trabalham dedicadamente e o marido fica em casa no sofá o dia todo, nas redes sociais o dia todo, não coloca um pão dentro de casa. Você conhece pessoas dessa forma? A mulher é que paga as contas, todas as contas da casa, quem paga é a mulher. O homem fica montoado em cima do sofá e não tem iniciativa de coisa nenhuma. Se a mulher precisar de uma sandália, esse homem não tem condição financeira de dar uma sandália para a mulher. Se ela precisar de uma receita, ele não tem condições de comprar um remédio para a mulher. Paulo está falando exatamente para essas pessoas. Então, isso não é cristianismo. Isso não é fé cristã. Isso não é. Seja o homem, seja a mulher, seja jovem, porque o nosso espírito tem que ser espírito guerreiro. E para a gente desfrutar essa paz de Deus no coração e essa graça de Deus, não pode ser com uma vida improdutiva. Palavra dura, né? Palavra dura de Paulo,
palavra dura para a igreja, mas é uma palavra necessária. Então nós cremos que esta é a igreja do Senhor, este é o povo do Senhor. Aí a gente tem que fazer uma grande diferença aqui entre pessoas que a sua filosofia é de trabalho duro e sentem felizes em trabalhar. E aquelas pessoas que, na verdade, elas anoitecem e amanhecem com os braços cruzados. Não vão chegar a lugar nenhum. Bom, queridos, que Deus te abençoe. Deus te abençoe você que nos ouve. Que o Senhor te dê muita graça, muita saúde, muito foco na vida. Que você seja uma dessas pessoas corajosas que nasceu para ser útil, que nasceu para servir as pessoas. E não vivam aí invejando o que os outros têm, mas anoitece e amanhece de braços cruzados. Não é para isso que Deus nos chamou. Maravilha, glória a Jesus. Estamos felizes aqui por ter terminado esta meditação, essa reflexão na carta de Paulo ao 2 Tessalonicenses. Aí ele termina dando aí uma puxada de orelha muito forte desses crentes parasitas, e que Deus guarde. Ele é duro, né? Fala assim, olha, Paulo é tão duro que diz assim, olha, se você conhece essas pessoas na igreja, não se aproxime delas, não tenha comunhão com elas, distancie delas, aparte-se delas. Queridos, que Deus tenha misericórdia de nós. Você que está desempregado, vai estar orando, seu espírito está gemendo, querendo uma oportunidade de trabalho, que Deus te abençoe, que Deus abra uma porta de trabalho, que você seja um exemplo de trabalhador, de lutador, que Deus te abençoe. E Deus te surpreenda, não é? Na sua vida profissional, e você seja um exemplo para todos que convivem com você. Grande abraço, fique na paz gloriosa do Senhor Jesus. Eu ia ver aqui a meditação, mas o meu computador fez o favor de desligar aqui sem que eu tocasse nele. Então eu não pude verificar aqui alguma mensagem, aqui as pessoas que estão conectadas conosco. Mas o importante é que você esteve conosco nesta reflexão. Deus te abençoe. Fique na gloriosa paz do Senhor Jesus. Grande abraço e até a próxima sexta-feira que vem com estudos em João. Vamos estudar as cartas de João, aprender muita coisa sobre o amor. Final de semana abençoado.